mais uma pílula sobre inteligência relacional, desta vez, nesta edição, cuidando das questões corporativas, organizacionais e, mais especificamente, sobre liderança e como ela pode ser mais efetiva em todos os domínios da nossa vida. Especificamente, hoje eu quero tratar com você sobre um tema chamado confiança. E confiança é um dos elementos basilares do processo de liderança e do processo de inteligência nos relacionamentos. Isso significa, objetivamente, dizer que quem não confia não está apto a liderar. Quem não estabelece uma relação de confiança não está apto para inspirar as pessoas nos seus processos de desenvolvimento, de superação. Portanto, se você não confia, você não está pronto para liderar o seu time. Esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Para podermos entender isso, a confiança, ela se divide em dois grandes aspectos. O primeiro aspecto é quanto à natureza da confiança. A confiança tem uma natureza ingênua e tem uma natureza madura. Naquilo que chamamos de natureza ingênua, eu confio nas pessoas a partir de um, abre aspas, merecimento que eu julgo ter, que aquela pessoa tenha em relação às minhas expectativas. Essa é uma confiança ingênua. Quando eu parto do pressuposto que eu tenho condições de julgar se a pessoa merece ou não merece ter a minha confiança. Essa confiança ingênua, ela é uma confiança prejudicial, porque todos nós falhamos uns com os outros. O problema é que muitas vezes nós falhamos ou por ignorância, ou por inabilidade, ou por incompetência, mas raríssimas são as vezes que nós falhamos com as pessoas por má fé. E quando a gente estuda a confiança e aparece esse item má fé, isso é objeto para um outro estudo e não estudo entre pessoas normais com as quais nós convivemos na maioria das nossas relações. Então, em se tratando de relacionamentos normais, a gente exclui a questão da má-fé porque ela é uma exceção. Sobram-nos, então, as outras três coisas, né? As pessoas vão falhar comigo por alguma razão, mas o fato delas falharem comigo por alguma razão não as tornam não merecedoras de confiança. E a confiança ingênua, quando alguma coisa acontece, eu simplesmente descredencio a pessoa. E aí eu digo, jamais esperava isso de fulano, e fulano me decepcionou profundamente, e eu corto as minhas relações, e eu separo daquela pessoa, e eu digo, essa pessoa não é digna de confiança. O nome disso é confiança ingênua. Isso porque, olha que interessante, nós falhamos, eu já falhei com os meus colegas, já falhei com os meus colaboradores, já falhei com a minha esposa, já falhei com os meus filhos, eles também já falharam comigo, mas em nenhum momento isso foi por má fé. Eles falharam e eu falhei, mas ambos somos dignos de confiança. A outra é a confiança madura. A confiança madura é quando eu sei que você vai falhar comigo e quando isto acontecer, em vez de eu me separar de você, eu vou me aproximar de você para que a gente converse sobre as expectativas que foram quebradas, para que a partir desta conversa a gente construa um novo acordo de relacionamentos. Isso se chama confiança madura. Então, a confiança madura parte do pressuposto de que talvez você venha a falhar comigo e eu venha a falhar com você. Mas se isso efetivamente acontecer, nós vamos sentar e vamos resolver isso como pessoas adultas. Não pelo exercício de uma criança mimada que foi frustrada na sua expectativa, não na expectativa de uma autoridade tirânica que acha que todo mundo tem que obedecer às suas
aos seus desígnios e atender às suas expectativas, mas como pessoas maduras que vivem em mundos possíveis e não em mundos perfeitos. Essa, então, é uma primeira distinção que você precisa ter com relação à confiança. A segunda diz respeito à estrutura da confiança. A confiança não é um instrumento monolítico. Confia-se ou não confia-se. A confiança, ela se edifica em cima de 3 juízos. O primeiro juízo é o que nós chamamos de juízo de sinceridade. O segundo é o juízo que nós chamamos de competência. E o terceiro é o juízo que nós chamamos de responsabilidade. Quando as relações são responsáveis, competentes e sinceras, o resultado destas 3 coisas é igual à confiança. Então, eu confio em relações sinceras, competentes e responsáveis. O que é o juízo de sinceridade? É quando eu não tenho agenda oculta. É quando eu não tenho segundas intenções. É quando o meu falar expressa o meu estado emocional e expressa o que eu penso sobre aquela questão. Veja, sinceridade não é dizer o que pensa. Dizer o que pensa é falta de educação. Sinceridade é a capacidade que eu tenho de expressar coerência com educação, com gentileza, com generosidade, com gratidão. Então, quando eu sou sincero, eu digo para você o que eu estou pensando e sentindo numa forma tal que você consiga digerir isso, de modo a que as nossas relações se construam de modo efetivo. Então, sinceridade não é dizer o que pensa, sinceridade é saber dizer o que pensa para manter e construir relações coerentes. O segundo elemento é o juízo de competência. O juízo de competência é ser capaz de fazer aquilo que se diz. Então, se eu digo que consigo fazer algo, esse dizer precisa estar respaldado nas minhas ações concretas de execução. Então, o juízo de competência é aquele juízo que eu demonstro e que você demonstra, de que nós fazemos e somos capazes de executar aquilo que dizemos sermos capazes de executar. E, por fim, o juízo da responsabilidade. O juízo da responsabilidade é quando eu assumo a responsabilidade por aquilo que eu digo, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu faço. Quando eu assumo a responsabilidade daquilo que digo, falo e faço, independente de quem sejam as pessoas, quer dizer, eu sou capaz de dizer, isto foi eu quem fiz, isso foi eu quem disse, isso foi eu que pensei, sem adversativas, sem explicações, sem justificativas, eu assumo a responsabilidade, isso é um elemento gerador de confiança. Então, se você é capaz de ser responsável, ser competente e ser sincero, e você é capaz de perceber sinceridade, competência e responsabilidade no outro, vocês constroem relações de confiança. Porque todas as vezes que alguém falhou comigo, ou falhou por responsabilidade, ou por competência, ou por sinceridade. E todas as vezes que eu me tornei maduro na minha confiança, eu fui capaz de restaurar, numa boa conversa, a responsabilidade, a competência e a sinceridade. Reflita sobre isso. Nos vemos no nosso próximo episódio. Um beijo para você.